Irmãos, aqui nesse momento, eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: viver em comunhão com Jesus e com o seu próximo é o mais fascinante projeto de vida. Este é o tema que eu quero pensar com vocês. Eu quero pensar esse tema porque nós somos chamados para viver em comunhão com Deus. A Bíblia diz que a nossa salvação, ela proporciona para nós uma aproximação do Senhor quando Ele nos perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e quanto mais pecamos, mais damos um passo distante de Deus. O perdão dos nossos pecados nos torna próximo de Jesus, próximo do Deus soberano, quando Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar e para trazer exatamente essa oportunidade, né, e condição de termos acesso ao nosso Deus santo, perfeito, justo, fiel, todo-poderoso. E Jesus, antes de ir para a cruz, ele traz vários ensinamentos para os seus discípulos, e um desses ensinamentos está baseado no capítulo 15 do Evangelho de João. Né? Os versículos 4 e 5 são os versículos que nós baseamos esta reflexão, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É um texto de ensinamento muito claro. Jesus está usando a figura, né, da videira, dizendo que ele, Jesus, é a videira, né, figuradamente falando, e os discípulos dele são os ramos. E não dá para a gente imaginar que um ramo que não está conectado à árvore, ele dê fruto. Não dá. Ele só pode produzir fruto se ele estiver conectado diretamente na árvore. E aí, assim, é nessa perspectiva que eu quero que a gente pense um pouquinho nessa noite sobre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo. E é interessante que uma amizade com um amigo, ela não se fortalece, não se aprofunda quando nós não damos tempo e importância que ele merece. Então, como eu estava dizendo, que uma amizade ela não se aprofunda, ela não cresce, ela não melhora se não houver tempo de dedicação, de estar ali desenvolvendo o relacionamento entre os amigos, né? Se a gente não der a importância que ela merece, essa amizade ela não acontece e não se desenvolve. No reino de Deus, as coisas também são assim. Elas não são diferentes. Para que a gente possa ter uma amizade profunda com Jesus e tê-lo como nosso amigo muito próximo, que a gente venha conhecê-lo de maneira profunda, que a gente venha compreender os seus propósitos, inclusive nos momentos da adversidade, e não atribuir a ele falta alguma, nenhuma murmuração, nem reclamar da vida, nós precisamos ter uma comunhão maior com Ele. Nós precisamos estar conectados com Ele. Nós precisamos saber, por sinal, ouvir a sua voz, saber aprender com as circunstâncias da vida e com as pessoas que estão ao nosso redor, que podem ser ferramentas de Deus para tratar questões em nós, como também para nos abençoar, né?
E Jesus diz para os seus discípulos permanecerem nele, porque assim, dessa forma, ele permaneceria em nós, nos seus discípulos. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes a nossa vida ela não vai bem. Às vezes a nossa relação com Deus ela está distante. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós temos dificuldade de ler a sua palavra, temos resistência em orar ao Senhor e, portanto, as nossas vidas não vão bem. Às vezes, por falta dessa aproximação, nós não temos paz em nosso coração, enfrentamos problemas tão pequenos que se avolumam e se tornam grandes problemas, e não temos, às vezes, a condição de avançar, porque estamos distante da orientação do Senhor, estamos diante de uma vida de comunhão com Ele, estamos esquecendo de que as Escrituras, de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e que ela é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés e que pode nos conduzir no caminho de sabedoria, de vitória, de sucesso, de realização. Todas essas realizações na presença e no temor do Senhor. Então, assim, para que a gente possa, na verdade, ter Jesus em nossas vidas diariamente, nós precisamos também nos esforçar para estarmos conectados com Ele, uma vez que Ele nos selou com seu Espírito Santo, uma vez que Ele nos deu a vida eterna, nos deu a salvação, trouxe para nós o entendimento da nossa vida, né, de como devemos viver. E aí Jesus está dizendo, olha, a partir do momento que eu trago para vocês o conhecimento e vocês abraçam a fé, vocês precisam fazer aí um esforço, que isso se chama vida de santificação, né, o processo da vida de santificação, e isso é sinônimo de estarmos cada dia nos esforçando para estarmos conectados, ligados à videira, que é exatamente a pessoa de Jesus. E por isso que Jesus diz assim, se vocês permanecerem em mim, eu também permanecerei em vocês. E aí, voltando aí para a figura, né, da videira com o ramo, nós queremos dizer que uma vara ou um ramo, ele não pode de si mesmo produzir frutos, se não permanecer na árvore. Então, não dá para se esperar a produção de uma manga, por exemplo, se esse galho não estiver conectado à mangueira. Ele vai morrer. Também, da mesma forma, não podemos esperar e não conseguimos produzir frutos para o reino de Deus se a nossa vida não estiver conectada com esse Jesus. E ele vai dizer, sem mim vocês não fazem nada. Né? Então, a palavra de Jesus é que assim também eles não dariam frutos, né, se não estivessem nele em plena comunhão. Em outras palavras, a produção de frutos da nossa vida com Deus e espiritual, ela tem aí uma necessidade de estarmos conectados na pessoa de Jesus. Só os que tivessem comunhão com Ele, profunda com Ele, é que dariam muito fruto e perceberiam que nada poderiam fazer sem estar em Cristo Jesus. Se nós quisermos saúde espiritual, força espiritual, sabedoria do alto, comunhão com Ele, entendimento dos propósitos de Deus, fé fortalecida, esperança ali também firme e viver no poder do Espírito Santo de Deus, nós temos uma necessidade de estar nos alimentando e nos aproximando da pessoa de Jesus. O grande presente de Deus no nosso coração é que um dia Ele nos uniu no corpo de Jesus Cristo. Hoje não vivemos mais em função de nós mesmos. Enquanto nós não compreendermos que o meu chamado, que o seu chamado para o Evangelho
é para viver em disposição de abençoar o outro, de produzir frutos para o reino de Deus, a partir da minha consciência, do meu esforço, da minha dedicação, de uma disposição de obedecer à voz do Senhor para abençoar o outro. Né? Então, assim, enquanto eu não tiver esse entendimento de que eu fui chamado para ser bênção na vida do outro, eu vou ter dificuldade de produzir exatamente frutos. Além disso, nós fomos chamados, escolhidos, eleitos para viver em função de uma vida de obediência ao Senhor Jesus, em função desse próprio Jesus, para cumprir os seus propósitos. Então, hoje, não vivemos mais em função de nós mesmos, nós vivemos em função de Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para viver a sua vida e cumprir a sua missão em função nossa. A sua morte na cruz foi em função nossa. Ele não precisava morrer por ele mesmo. Ele não precisava fazer nada do que ele fez aqui por ele mesmo. Ele fez por nós. Ele fez por mim e por você. Por isso é preciso a gente ter este entendimento. O grande presente de Deus ao nosso coração é exatamente isso. Ele nos reuniu no corpo de Cristo. É na comunhão com Cristo que nós encontramos comunhão entre os irmãos. É preciso a gente estar percebendo esta necessidade. É na comunhão com Cristo que nos identificamos como membros da família da fé, da família de Deus, que é o Pai de todos nós, e nos uniu, né, em um só povo, como irmãos, uns para com os outros, para viver exatamente nessa função de ser bênção e de produzir fruto para o nosso irmão. É por isso que somos irmãos. Porque fomos unidos na família da mesma fé. Temos o nosso Deus como nosso único Pai. Temos Jesus como nosso irmão mais velho, o nosso primeiro irmão. Aquele que nos atraiu para si e nos tornou um em Cristo Jesus. É por isso que nós somos irmãos. É por causa da união em Cristo que podemos orar uns pelos outros, que podemos conversar, chorar, rir e dividir as dores e as angústias com o nosso próximo. O sangue de Jesus, o seu convite, o seu chamado para vivermos em unidade, nos proporciona o desenvolvimento dessa vida de comunhão. E como discípulos de Jesus, nós precisamos viver nesta dinâmica. É fascinante. É um projeto que nós precisamos se agradar, aceitar. Isso com alegria, de viver para a glória do Senhor, de viver em função do Senhor. Até porque as promessas dele para a eternidade não podem ser comparadas com as propostas da vida passageira que aqui está. As promessas de bênçãos eternas de Jesus não podem ser comparadas com os bens materiais adquiridos aqui. A vida vivida na eternidade com o Senhor não pode ser comparada com os momentos bons que vivemos nesta realidade nos dias atuais. Aqui nós estamos de passagem. E eu poderia usar uma figura de linguagem aqui, dizer que do dia que nós nascemos até o dia que vamos morrer, é uma trajetória de deserto. Só que esse deserto ele tem um início e tem um fim. Quando atravessarmos o deserto, chegaremos aí na terra prometida. Na eternidade junto com o Senhor soberano. Então, é nessa comunhão que nós devemos viver. É nesse entendimento do projeto fascinante que ele nos oferece, o nosso Deus nos oferece, que nós devemos nos esforçar para viver.
É na comunhão que somos identificados como servo de Cristo. Jesus diz que nós somos seus discípulos se amarmos uns aos outros. É na comunhão que percebemos que somos esteio, ajudador, instrumento de Deus na vida do nosso irmão. E não adianta, aliás, pensar diferente. É uma disposição que precisamos ter para viver nessa dinâmica. Se você, meu querido, é discípulo de Jesus, lavado e remido pelo sangue puro desse Jesus, você deve produzir frutos bons, muitos frutos, na vida do seu irmão. Esta é a sua missão, esta é a minha missão. É isto que nós precisamos, cada dia, compreender aquilo que Jesus fez em nós e pode fazer através de nós para a vida do nosso irmão, para a vida do nosso próximo. Este é um projeto fascinante de vida. Este é um projeto que não dá para ser comparado com um projeto secular, com um projeto de sucesso financeiro, econômico, sei lá, né, algo assim. Porque ele tem uma dimensão para a eternidade. Está para além destas coisas perecíveis aqui. Então, se você é discípulo de Jesus, você deve produzir bons frutos na vida do seu irmão. Na comunhão com Cristo, é que nós percebemos que se Ele não fizer por nós, nunca poderemos fazer absolutamente nada. Ele oferece um projeto fascinante, nos chama para esse projeto, e ele diz que nós precisamos estar conectados com ele para que a gente possa concluir exatamente esse projeto aqui. Porque sem ele nós não damos conta de fazer. É ele mesmo que diz, Jesus mesmo quem diz, sem mim vocês não podem fazer nada. E para vocês fazerem alguma coisa, vocês precisam estar conectados comigo. Por isso, distante de Deus, jamais queira viver. Fazer as coisas por si próprio, pela sua própria força e vontade, jamais trará para você resultado. Na comunhão com Cristo, que reconhecemos que somos amados de Deus, pois Ele mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que tenhamos comunhão eterna com Ele, com o Filho e com o Espírito Santo, e com nós mesmos, né? Entre mim e você. Isso é o projeto de vida fascinante que Deus propõe para nós. E assim, antes de você querer que alguém faça algo por você, que de repente esse alguém nem está conectado à videira, vamos assim falar, você precisa estar à disposição para ser bênção e dar fruto na vida do seu irmão. Talvez a nossa reclamação, a nossa murmuração, a nossa dificuldade, o nosso olhar para o outro e não olhar para nós, seja porque nós não estamos conectados profundamente com Jesus e não compreendemos que Ele nos chamou para que a gente produza fruto para o outro. E cada um pensando assim, tendo essa disposição de sempre ser bênção para o outro, todos nós seremos abençoados e edificados e fortalecidos. Porque é na comunhão com Cristo, tá? É na comunhão com Cristo que nós reconhecemos que somos amados de Deus. Porque é na comunhão com Cristo que nós temos experiências profundas e sabemos melhor o que Deus propõe para nós. É na comunhão com esse Jesus que nós vamos ter experiências inexplicáveis, gostosa, e que nós vamos entender o quanto esse Deus nos ama de maneira especial.
Nós somos, pela graça de Deus, o lugar, preste atenção nessa frase. Nós somos, pela graça de Deus, o lugar, o templo, onde o próprio Deus deseja manifestar todos os dias a totalidade da sua glória. Então, meu irmão, seja instrumento da glória de Deus. Jesus tem um outro momento que diz para os seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vivendo dessa forma, como sal da terra e como luz do mundo, vocês proporcionarão a que outras pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Porque eles verão a glória de Deus na sua vida a partir do momento que você, estando ligado a Jesus, produzir frutos em amor, em graça, em sabedoria e em bondade para com o seu próximo. Então, Deus deseja manifestar todos os dias a sua glória divina na sua vida. Porque você é o lugar e o templo, vamos assim colocar, da ação de Deus, do agir de Deus, da bênção de Deus na vida do seu próximo. Aprendemos, quando estamos conectados a Ele, a depender deste Deus que é tão amoroso, bondoso e que um dia Ele nos amou e nos tornou o seu povo para as boas obras. Nós fomos chamados para as boas obras. Como salvos em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, nós não podemos negar as boas obras. Não é incompatível a gente dizer que é discípulo de Jesus e ser um sujeito péssimo nas atitudes. Então, para que fôssemos moldados e trabalhados por Ele, nós fomos chamados, a fim de que tenhamos essa comunhão com Ele e com os irmãos. O seu ministério, meu querido irmão, pense bem nisso, o seu ministério como discípulo de Jesus é viver conectado, em comunhão com Ele, com Jesus, enxertado nessa videira e produzir frutos na vida do outro. E não se preocupe. Às vezes a gente tem ciúmes, inveja, dificuldade de ser bênção na vida do nosso próximo, pensando que se eu for bênção na vida dele, eu perco a bênção de Deus. Não é assim, não. Não é assim, não. Deus tem bênção específica, especial, exclusiva para você. Não se preocupe com a bênção do outro, do seu próximo, que você pode ser instrumento de Deus para a vida do outro. Não se preocupe com isso. Porque da mesma forma que Deus abençoar a vida do outro através de você, Deus vai abençoar você através da vida de outra pessoa. E é assim que acontece. Além de Ele nos abençoar diretamente do seu trono da graça, com as bênçãos que Ele tem reservada para os seus. E uma das convicções que eu tenho, eu quero encerrar esse momento dizendo assim, uma das convicções que eu tenho é de que um dos maiores prazeres de Deus e alegria de Deus é abençoar a sua vida. Deus deseja muito abençoar a vida daqueles que estão conectados com Ele, buscando a sua comunhão profunda com Ele. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que Deus te fortaleça e experimente viver o mais fascinante projeto de vida. Viver conectado com Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o soberano sobre todas as coisas. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é rico em todas as bênçãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.